depois da morte. O que vai acontecer conosco depois que nós sair deste corpo, deste meio de transporte, né? Assim como o carro, a gente sabe que a gente não pode usá-lo para sempre. Num dado momento ele vai para o ferro velho, as peças vão ser vendidas, outras amassadas, destruídas, virar reciclagem. E a sua vida útil, ela, embora ele seja um corpo de transporte, a gente se locomove através dele, ele tem a sua data de validade, né? Mas quando ele é descartado, a gente continua vivo e segue andando, né? A gente não é descartado junto com ele, a nossa vida não é o carro, né? Assim, da mesma forma, quando o nosso corpo for descartado, a nossa vida vai continuar em outro corpo, né? Em outro lugar, de outra forma. E como isso vai acontecer? Vida após a morte, né? Então o Senhor vai requerer de nós a nossa alma num dado momento. E aí, o que vai acontecer quando esse dia chegar? Quando ele requerer a nossa alma, a gente vê jovens aí, não um, nem dois, nem três, seguindo todos os protocolos de segurança, vamos dizer assim, alimentação saudável, faz exercício, não se estressa com nada nessa geração nem aqui, né? VASP, né? Vagabundo sustentado pelos pais, tem jovens de tudo que é jeito, menos estressados, né? Toda a mordomia possível. E num dado momento, a alma deles é requerido, né? A ciência chama isso de mal súbito, não há uma explicação para essa morte, claro que não há. Porque a ciência tenta explicar a morte, toda a alma, seja aos 80 anos, aos 90 anos, aos 20 anos, não importa a saúde, não importa a empresa de segurança privada contratada, num dado momento Deus vai requerer a nossa alma. Então não importa onde a gente está, se vai ser pelo meio violento, se vai ser pelo mal súbito, né? Não importa o jeito que Deus vai usar para tirar a nossa alma deste corpo, mas num dado momento ele vai requerer a nossa alma. E o que vai acontecer depois disso? Então nós vamos estar fazendo essa série de vídeo após a morte, depois da morte. O que tem do outro lado lá? O que nos espera do outro lado? É sobre isso que queremos falar então. Abrindo as escrituras, a palavra santa e perfeita de Deus, que não pode nunca ser questionada no sentido de desmentida, contrariada, provada não ser verdade. Essa é a palavra poderosa de Deus. O que ela diz em Hebreus capítulo 9, versículo de número 27? E como aos homens está ordenado morrer uma única vez, depois disso vem o julgamento. Então o homem morre só uma vez. Mas ele vai reencarnar? Não vai. Porque se ele reencarnar, ele vai ter que morrer de novo. O homem morre uma única vez. E depois que ele morre, o que acontece? Vem o julgamento. Deus requer a nossa alma. Pode ser que eu não termine esse vídeo. Estou até sentindo um negócio no coração aqui. Vai estar de ar aqui o negócio. Vai saber, né? Pode ser que eu não termine esse vídeo. O Senhor requer a minha alma. E não tem nada que vá me segurar aqui. Não tem plano de saúde, não tem alimentação perfeita. Acabei de comer um copo de cereal ali, com iogurte caseiro, com tal de kefir, né? Iogurte natural. Acabei de comer ali. E o Senhor, se Ele quiser, minha alma já era. Eu vou estar diante dele. Ao homem é dado morrer uma vez. Onde estávamos reunidos com uns irmãos, e tinha uma irmã lá de 81 anos, né? Lu está conversando, lendo a Bíblia, letrinha pequena, igual essa aqui, ó. E a irmã lendo e trazendo uma linha de raciocínio sobre o que ela leu. Perfeita, na mesma condição que eu. Na mesma condição. A aparência mudou, mas o deslocamento, o falar, o gesticular, o ler, o ouvir perfeitamente. Com 81 anos, comendo os bolos doce dela lá, os açúcar, as farinhas, tudo que a ciência diz que faz mal, não sei o que, ela tá lá com 81 anos, já tá fazendo serão, né? Porque as escrituras dizem que ao homem, o tempo de vida é 70 anos, né? Dentro de um curso natural, Deus pode requerer antes a nossa alma, né? E ela tá lá, já tá fazendo 10 anos, 11 anos de serão. Então, não é que a gente não deva cuidar, a gente não pode tentar ao Senhor Deus, né? Satanás, em Mateus capítulo 4, ele leva o Senhor Jesus ao deserto e tem um precipício, ele fala, lança-te daqui, afinal está escrito na Bíblia, Deus dará ordem aos seus anjos e os teus anjos vão te proteger. Aí o Senhor Jesus disse, mas também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Agora não vou começar a cheirar heroína, fumar maconha e me embriagar todo dia
e eu vou viver até os 81 anos. Não, não tentará o Senhor Deus. Eu não sei o dia que o Senhor vai me chamar a minha alma. Mas enquanto isso, como eu não sei esse dia, eu cuido do carro, né? Eu troco o óleo em dia, eu troco os pneus, eu verifico a água, né? Eu sei que o carro vai ser descartado. Pode dar um mal súbito no carro ali. Os mecânicos acharem o problema, eu tenho que descartar o carro. Pode acontecer. Mas que não seja por tentar ao Senhor Deus, porque isso aí também eu vou dar conta. Quando? Vamos ver aqui. E como aos homens está ordenado, é uma ordem de Deus, não tem como escapar. Me diz um homem que escapou da morte. O tataravô do teu pai está onde ele? Ele escapou da morte? Me diz um homem que escapou da morte. E como aos homens, eu posso ler de outra forma sem adulterar o texto. E como a todos os homens. É isso que está dizendo o texto, eu não estou adulterando. É isso que ele está dizendo literalmente. E como a todos os homens, homens aqui inclui homem, mulher e criança, seres humanos, aqui o homem significa a espécie humana. É isso que o texto está dizendo. E como a todos os homens está ordenado morrer uma única vez. É uma ordem. Deus ordenou. Por causa do pecado lá de Adão. Se comeres desse fruto, morrerás. Adão comeu. A ordem entrou no mundo. Todos que nascem de Adão vão ter que morrer. Nasceu, vai morrer. Enquanto isso, no meio do caminho, Deus se apresenta para nós. Deus se apresenta. De várias formas. Principalmente pelo Evangelho da Graça. Mas pode, em aldeias indígenas, etc., se apresentar de outras formas. Cada um vai ser julgado pelo que recebeu de Deus. Mas é uma ordem de Deus que todo homem deixe esse corpo, esse meio de transporte aqui. Vai para sucata esse carro. Daqui a pouco é aproveitado um órgão em outra pessoa, né? Há uma reciclagem desse corpo aqui, ó. Mas nós somos tirados dele. Todos nós vamos ser retirados desse corpo. Ô glória! A todo homem está dado a ordem. Tu vai morrer. Quando? Só ele sabe o dia que ele vai requerer. Esse aí não tem mais jeito. Eu conheço o futuro, eu sei todas as coisas. Deus falando, né? Deus pensando. Esse aí não importa o que eu faço, ele vai terminar desse jeito. Então eu vou recolher a alma dele agora, já. Esse aqui, se eu trabalhar 20 anos com ele, ele muda. E Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. 1 Pedro capítulo 13, ele vai dizer, Deus não está demorando para voltar, só que ele é paciencioso. Então ele sabe que tem seres humanos que se ele segurar 90 anos, o cara pode ser alcoólatra. Fumar e beber todo dia. Mas Deus conhecendo o futuro, se eu segurar esse cara 90 anos, com 90 anos ele me aceita, então eu vou segurar. Vou segurar ele lá no corpo. E não importa, contrariando toda a medicina, o cara vai chegar até os 90. Vai chegar até os 90, bebendo, fumando, cheirando, injetando, vai chegar até os 90. Agora, se Deus sabe que vai tentar e não tem jeito, Deus pode recolher antes. Com todos os cuidados, não cheira, nunca fumou, nunca cheirou, nunca usou nenhum tipo de droga, não come farinha, aí não sei o que, glúten, lactose, etc. Nada disso. Vem alma. Pronto. Já era. Oh, Deus! Pra que afligir o coração? A hora que Deus chamar, nós vamos. E como aos homens está ordenado uma ordem, morrer uma única vez, para quê? Depois disso vem o julgamento, o juízo, irmãos. Nós vamos olhar olho no olho aqui, ó, na bolita aqui, ó. Ó, na bolita do Senhor Deus, na bolita do olho ali. Irmãos, e nós vamos tremer pela santidade de Deus. Não temer, ficar apavorado com medo, não. Que a gente tem a salvação dada por Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando a nossa alma for tirada desse corpo, desse carro aqui, desse meio de locomoção, e talvez alguma coisa seja até reciclável nele aí, não nos interessa, nós vamos estar diante de Deus para julgamento das obras, mas não de salvação. A salvação já nos foi dada, nós temos a vida eterna.
Então, o que acontece nesse julgamento? Vamos continuar o versículo aqui. E como aos homens está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o julgamento, versículo seguinte. Assim também Jesus Cristo ofereceu-se uma única vez para levar os pecados de muitos. E para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez sem pecado para a salvação. Então o Senhor Jesus apareceu uma única vez, ele veio do céu e comprou um carro na concessionária, alugou, etc. Lá em Maria, e o carro saiu de Maria, o corpo, meio de transporte, aqui, uma analogia, um exemplo. E o Senhor Jesus andou nesse corpo até os 33 anos. E Adão, quando pecou, matou todos nós. E o Senhor Jesus morreu na cruz para pagar essa dívida, essa fiança que tínhamos com Deus. E os nossos pecados foram perdoados. Uma única vez o Senhor fez isso, morreu pelos nossos pecados, passados, presentes e futuros. Então, qual é o resultado disso? A parte B do versículo. E para aqueles que o buscam, quem são aqueles? Vamos para a parte A então. Assim também Cristo ofereceu-se uma única vez para lavar os pecados de muitos. E para aqueles são os muitos, não são todos. Deus morreu por todos. Deus amou o mundo todo de tal maneira. Mas não são todos que vão crer. São muitas pessoas. Mas comparada com todo, até é pouco. Então são muitas pessoas que vão aceitar a salvação do Senhor Jesus Cristo. E quando a alma for tirada do corpo, elas vão ter um julgamento. Que julgamento é esse? Ele aparecerá pela segunda vez sem pecado para a salvação. Salvação de quem? E para aqueles que o buscam. Dos que o buscam. Você busca a Deus? Se você busca, você encontra. As escrituras dizem. E se você busca, você encontra como? Na salvação. Porque você só pode chegar-se a Deus salvo dos seus pecados. Porque os nossos pecados fazem uma barreira, uma divisão entre nós e o nosso Deus. Deus não se relaciona com o pecado. Então quem está em pecado, ele não se relaciona. Para quem está em pecado, só há um destino. O inferno e depois o lago de fogo. Ele precisa nos lavar dos nossos pecados para se relacionar conosco. E como ele nos lava dos nossos pecados? Crendo em Jesus Cristo como Salvador. Você já creu? Eu já criei. Se você já creu, nós o buscamos. Nós buscamos a presença de Deus através do Senhor Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, no singular, o único. Não tem Maomé, não tem Meca, não tem Buda, não tem nada. Não tem Nossa Senhora, nada. Eu sou o caminho, no singular. A verdade, única verdade. Não tem vários caminhos que levam a Deus. Isso é uma mentira de Satanás. A verdade e a vida. A vida depois que nós formos tirados desse corpo. Então, diz o verso 28. Assim como Cristo ofereceu-se uma única vez para lavar-nos dos nossos pecados, para lavar os pecados de muitos, eu incluo-me nesse muitos, e para aqueles que o buscam, ele aparecerá. Ele vai aparecer para mim porque eu estou buscando ele, irmão. Num dado momento, o Senhor vai requerer a minha alma. Ao homem é dado morrer uma única vez. 27. E como a todo homem é ordenado morrer uma única vez. Num dado momento, essa ordem de Deus vai se cumprir. O juiz deu um mandato. Preso, tal dia. A partir de tal dia, o homem vai ter que ser preso. Sentença ali. A ordem vai ter que ser cumprida. Num dado momento, o Senhor Jesus vai requerer a minha alma. Então, esse corpo dorme. Ele apaga. Ele vai lá para reciclagem lá. E a minha alma vai estar diante do Senhor. Para quê? Para salvação, porque eu busco. E como será essa salvação? Essa salvação vai receber um novo corpo. Esse corpo vai ser físico também, porque Jesus ressuscitou num corpo físico. Ele pode ser tocado pelo corpo físico de Tomé. Tomé diz, eu só creio se eu tocar, Jesus me toca. Só que, porém, vai ser um corpo glorificado, que vai poder interagir com as células, com as moléculas. Se tiver aquela porta atrás de mim ali, eu não preciso abrir ela. Eu começo a passar por ela, o meu corpo vai interagindo e se modificando. Não dá para explicar, porque a gente nunca experimentou isso. Mas isso aconteceu, porque Jesus ele passou as paredes.
da casa. Mas ao mesmo tempo o corpo era físico. Oh, vai ser glorioso demais, irmãos. Vai ser glorioso demais. Aí Apocalipse 21 vai dizer que não vai haver dor. O sol nunca vai se pôr, vai ser sempre luz, nem vai haverá sol. Deus vai iluminar o lugar, mas nunca, sempre vai ser dia, não vai haver noite. Não vai haver tristeza, sofrimento, boleto para pagar. A gente, num piscar de olho, a gente vai ser de um continente a outro. Aí nós entraríamos nas escrituras para ver como será esse julgamento de Deus. Para o ímpio, para aquele que não creu em Jesus como Salvador, é a sentença eterna, a morte eterna. Estará espiritualmente num outro corpo, no lago de fogo e enxofre, para sempre separar de Deus. Foi o que ele quis, né? Viver sem Deus. Então ele vai ter o que ele quiser. É justo, ele quis isso. Deus é bom, dá o que ele quer. E ele vai estar... Mas nós que buscamos ao Senhor, ele aparecerá para a nossa salvação. Não estou falando de obras, irmão. Mesmo os que buscam ao Senhor, às vezes erram, às vezes pecam. Mas mesmo assim eles estão salvos. Só que esse pecado tem uma consequência, que pode ser nesse corpo aqui agora, ou pode ser na vida eterna. Um galardão menor, um galardão maior. Isso é outro assunto para a vida após a morte. Mas agora esses 2 versículos nos bastam para conforto e consolo daqueles que esperam o Senhor. Ao homem está dado morrer uma única vez, depois disso vem o julgamento. Se é de Cristo, um julgamento. Se não está em Cristo, outro julgamento. Assim também como Cristo ofereceu-se uma única vez para lavar os pecados de muitos, e para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez sem pecado para a salvação. Como eu o busco, você o busca, então ele aparecerá para nós sem pecado, perfeito, porque ele nos lavou de todo o pecado, ele pagou a dívida do pecado, o pecado foi cancelado, não existe mais pecado quando ele voltar. E nós, então, seremos tirados desse corpo e estaremos diante dele para a salvação. João 14 diz, eu vou para o meu Pai. Eu sei que esse carro que vocês andam, ele tem muitos defeitos, né? É um calhambeque meio velho. Mas eu vou para o Pai e vos prepararei um outro carro, uma outra casa, uma outra morada, um outro corpo. E eu voltarei. Para os que os buscam, ele vai voltar para a salvação. Você vai morrer só uma vez, eu vou morrer só uma vez. Depois disso vem a nossa salvação. Glória! Aleluia! Deus abençoe a todos nós, irmãos.